Em um bairro tranquilo, a vida de Stella, uma mulher de 35 anos, estava prestes a mudar. Com um coração inquieto e uma rotina monótona, ela nunca imaginou que um novo vizinho, Marcos, poderia acender a chama de um amor inesperado. Em uma série de encontros que misturam magia e vulnerabilidade, eles descobrirão que amar é um risco que vale a pena correr. Prepare-se para uma história de conexão, superação e a audácia de abrir o coração novamente. Na tranquila rua do bairro onde sempre morei, Stella, uma mulher de 35 anos, sentia que o tempo estava passando devagar demais. Amigos casados e filhos crescidos a rodeavam, mas o coração dela, por algum motivo, clamava por algo mais. Num fim de tarde ensolarado, quando o vento soprava suave, Stella decidiu fazer uma caminhada ao redor da quadra. Durante seu passeio, notou que no apartamento à frente, um novo morador havia se mudado. Quando virou a esquina, seu olhar encontrou o dele, Marcos, um homem charmoso e maduro, aos 45 anos, que estava com as mãos na cintura, reorganizando algumas caixas. Ela sentiu um frio na barriga, algo que não experimentava há anos. Uma conexão imediata. Foram apenas alguns sorrisos trocados, mas Stella já sabia que havia algo especial naquela troca. O dia seguinte trouxe Stella ao corredor, onde, por acaso, esbarrou em Marcos novamente. A conversa fluiu naturalmente, como se já se conhecessem há muito tempo. Falavam sobre a vida, o bairro e, sem perceber, suas almas começavam a se entrelaçar. Aquele seria o início de um romance inesperado. Os dias foram se passando, e Stella e Marcos se tornaram frequentes garotas e meninos, se encontrando diariamente. Uma passada casual pela portaria se transformava em conversas que se prolongavam. Numa noite de sexta-feira, enquanto preparava um jantar para si mesma, o telefone de Stella tocou. Era Marcos, convidando-a para um pôr do sol na praia. Com o coração acelerado, ela aceitou sem pensar duas vezes. No dia seguinte, estavam à beira-mar, sentados juntos na areia fofa, admirando o céu laranja que se mesclava com o azul do mar. A conversa fluiu sobre sonhos, frustrações e amores passados. Stella nunca havia falado tanto com alguém. A conexão deles crescia a cada sorriso, e quando Marcos segurou sua mão suavemente, ela sentiu que um novo capítulo de sua vida estava começando. Ele a olhou profundamente, como se estivesse desvendando seus segredos mais guardados. O momento foi mágico, e naquele instante, Stella percebeu que estava se apaixonando. Era como uma brisa fresca após um longo calor, algo que ela não esperava, mas que sentia ser exatamente o que precisava. Com o tempo, Stella e Marcos começaram a se encontrar com mais frequência. Jantares românticos em casa, passeios de mãos dadas e risadas compartilhadas tornaram-se parte da rotina. Um dia, decididos a sair da monotonia, resolveram ir a um festival de música no parque. O ambiente estava vibrante, e a música animada os envolvia. Enquanto dançavam sob a luz das estrelas, Stella sentiu-se leve e livre. Foi então que Marcos, olhando nos olhos dela com ternura, se aproximou e deu um beijo suave em seus lábios. Foi um beijo que ficou gravado em sua memória, uma mistura de doçura e paixão. Após aquela noite, Stella percebeu que aquela conexão era muito mais profunda do que uma simples amizade. Os encontros se tornaram mais frequentes e intensos. Eles trocaram confidências e compartilharam segredos que nunca haviam revelado a ninguém. Stella se sentia viva novamente, e tudo porque um vizinho inesperado havia entrado em sua vida. No entanto, com a alegria, também surgiam incertezas. O que aconteceria se um deles sentisse medo de se entregar completamente? Será que estavam prontos para enfrentar o que estava por vir? Embora a felicidade estivesse presente, uma sombra de dúvidas começou a assombrar Stella. Ela estava com medo de se machucar novamente e, ao mesmo tempo, não queria que Marcos a visse como alguém que tinha um passado complicado. Uma noite, sentaram-se em seu sofá, conversando sobre suas vidas. Marcos, com um olhar sereno, percebeu a preocupação de Stella. Ele segurou a mão dela e disse: "Stella, todos nós temos histórias. O importante é que estamos aqui agora, juntos." As palavras dele a tranquilizaram, mas mesmo assim, Stella precisava ser honesta sobre seus medos. O que se acontecer algo?
E se isso tudo acabar? Ela questionou com um nó na garganta. Para a surpresa dela, Marcos sorriu. A vida é feita de riscos. E eu estou disposto a correr o risco por você. Naquele momento, algo mudou. Stella entendeu que, se quisesse conhecer o amor de verdade, precisaria se abrir e confiar. O romance deles não era apenas aquilo que parecia ser, já era uma nova chance, uma oportunidade para viver a vida como ela sempre sonhou. Com isso em mente, Stella respirou fundo, decidiu abrir seu coração e se permitir viver aquele amor, apesar dos medos que a acompanhavam. Afinal, quem pode prever o futuro? O importante era que eles estavam dispostos a enfrentar juntos o que quer que viesse a acontecer. Depois daquela conversa reveladora, Stella decidiu se permitir viver aquele amor intensamente. Seria um desafio encarar seus medos, mas algo dentro dela pulsava com esperança. Nos dias que se seguiram, ela percebeu que Marcos era mais do que um simples vizinho, ele se tornará uma parte importante da sua vida. Um domingo ensolarado, eles programaram um piquenique no parque. Stella preparou uma cesta com sanduíches, frutas e um vinho suave. Ao chegar ao parque, a brisa leve e o cheiro da grama recém-cortada trouxeram um sorriso ao rosto dela. Marcos estava lá, à espera, com um olhar radiante. Aquele dia parecia perfeito. Enquanto compartilhavam uma refeição simples, as risadas surgiram naturalmente. Stella contou a Marcos sobre sua infância, as férias em família, lembranças que agora se misturavam com a presença dele. As horas passaram voando, e o sentimento de intimidade entre eles só cresceu. Não era apenas uma conversa, já era uma conexão genuína. Quando estavam deitados na grama, observando as nuvens, Marcos virou-se para ela e sussurrou: "Você faz meu coração sorrir, Stella." O coração dela disparou. Aquele momento simples, mas significativo, fez com que ela percebesse o quanto estava se apaixonando por ele. Na semana seguinte, a relação de Stella e Marcos ganhou novas cores. Ele a convidou para conhecer um restaurante novo que acabará de abrir na cidade. A expectativa deixava Stella nervosa, animada e apreensiva ao mesmo tempo. Ao chegarem ao local, o ambiente acolhedor, com velas acesas e luzes suaves, parecia ter sido feito sob medida para eles. Durante o jantar, a conversa fluiu como um rio sereno. Marcos compartilhou histórias sobre sua vida profissional, seus desafios e conquistas. Stella, por sua vez, falou sobre seus sonhos e o que realmente a fazia feliz. O que poderia parecer um jantar comum tornou-se um momento especial, onde dois corações se uniam por meio de palavras e olhares. No final da refeição, enquanto esperavam pela sobremesa, Marcos pegou a mão de Stella, olhou profundamente em seus olhos e disse: "Sabe, eu acredito que a vida é feita de momentos como este. E eu quero compartilhar muitos mais com você." Ela sorriu, o calor daquela declaração a envolvia e, naquele instante, seus medos começaram a se dissipar, dando lugar à esperança e ao desejo de construir algo duradouro. O domingo chegou e com ele uma proposta diferente. Marcos sugeriu que fossem juntos a uma exposição de arte na cidade. Stella hesitou por um momento, mas logo lembrou-se de como ele sempre a incentivava a sair da sua zona de conforto. "Claro que sim", respondeu, animada. Ao chegarem à galeria, as obras expostas pareciam se transformar em uma conversa entre artistas do passado. Entre uma escultura e outra, Stella sentiu-se livre para expressar suas opiniões e impressões. Marcos ouvia atentamente, encantado com a forma como ela brilhava ao falar sobre arte. Durante uma pausa para um café na cafeteria da galeria, Stella comentou sobre como sempre desejou algo mais em sua vida profissional. Ele, então, contou sobre o quanto valorizava os caminhos inesperados da vida, e como cada escolha que faziam poderia levá-los a lugares que sempre sonharam. "Quem sabe essa não seja a hora certa para você tentar algo novo", disse ele. O entendimento mútuo defendeu um laço ainda mais forte entre eles. A cada dia naquela nova fase, Stella não apenas redescobrira o amor, mas também seus próprios desejos e anseios. Conforme os dias se transformavam em semanas, Stella e Marcos continuavam moldando sua relação. Eles decidiram que iriam passar um fim de semana na praia, longe da rotina e em busca de mais momentos juntos. Chegando lá,
A paisagem era de tirar o fôlego. O azul intenso do mar contrastava com o dourado da areia. A euforia do novo cenário fez com que Stella se sentisse viva como nunca antes. Eles passaram o dia caminhando pela beira da água, colecionando conchinhas e rindo dos planos que faziam para o futuro. Naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas sob a luz da lua, o clima estava repleto de romanticismo. Marcos, com um gesto delicado, puxou-a para mais perto e, com um sorriso nos lábios, falou: Stella, você trouxe cor ao meu mundo. As palavras dele ecoaram em seu coração. Aquelas frases simples, ditas com sinceridade, deixaram Stella em um misto de alegria e emoção. Naquele momento, ela decidiu que estava pronta para se abrir completamente. Finalmente, deitou a cabeça em seu ombro e declarou: E você entrou na minha vida como um sopro de ar fresco. Naquele instante, os medos foram deixados para trás. A conexão deles se fortaleceu, e eles estavam determinados a seguir juntos, independentemente do que o futuro reservasse. Com o coração mais leve e as emoções à flor da pele, Stella decidiu que estava pronta para explorar esse novo amor com Marcos. Após a conversa reveladora que tiveram, uma nova dinâmica se estabeleceu entre eles. Marcou um encontro para um jantar em sua casa, um pequeno gesto que soava como uma grande declaração de amor. Ela queria que ele conhecesse seu mundo, sua vida. Preparou uma refeição simples, mas cheia de carinho. Enquanto a comida cozinhava, Stella percorreu os cômodos de sua casa, vendo cada detalhe como se fosse um reflexo dela mesma. Com o toque de suas mãos, os objetos começaram a ganhar vida, cada um contando a sua própria história. Quando Marcos finalmente chegou, o ambiente estava acolhedor. Ele trouxe consigo um buquê de flores, fazendo com que Stella se sentisse especial e única. O jantar fluiu com risadas, lembranças e novas promessas. Durante a refeição, ambos revelaram pequenas curiosidades sobre si mesmos, histórias engraçadas da infância e sonhos para o futuro, tudo isso enquanto os olhares se cruzavam com frequência, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Naquela noite mágica, enquanto as estrelas brilhavam lá fora, Stella e Marcos sentaram-se na sala para assistir a um filme, mas a atenção deles estava em outra parte, um no outro. Eles trocaram olhares cúmplices e sorrisos tímidos. Durante o filme, Stella percebeu a intensidade do contato de mãos entre eles. Era como se cada toque fosse uma promessa silenciosa e uma confirmação de que ambos estavam prontos para dar um passo adiante. Em um momento delicado, Marcos virou-se para ela e, com uma voz suave, perguntou: Stella, o que você realmente deseja para o nosso futuro? Aquela pergunta a pegou de surpresa. Seu coração acelerou enquanto ela ponderava sobre a profundidade daquela interrogação. Eu quero viver intensamente, ela respondeu, mas eu também quero que isso seja real e duradouro. Não quero mais promessas vazias. Ele a olhou firme e concordou, dizendo: E eu também, Stella. Quero construir algo juntos, mas quero que isso seja baseado na confiança e no amor verdadeiro. Naquele momento, Stella sabia que estava em um caminho incerto, mas que estava disposta a arriscar. Nos dias que se seguiram, o relacionamento de Stella e Marcos se aprofundou. Eles começaram a se conhecer não apenas em momentos felizes, mas também nas pequenas coisas do cotidiano. Foram ao mercado juntos, onde ela apresentou suas frutas favoritas e ele compartilhou suas memórias de infância relacionadas àquelas irmãs. Cada pequena ação, a forma como eles se ajudavam a escolher os ingredientes, fazia com que o amor deles se solidificasse ainda mais. As conversas se tornaram mais significativas, abrangendo planos de vida, os erros do passado e os desejos do futuro. Stella se surpreendeu ao perceber que sentia uma confiança crescente em Marcos. Ele nunca a pressionou a falar sobre seu passado, mas sempre a escutava atentamente quando o assunto surgia. Ela se sentia mais livre com ele do que com qualquer outra pessoa. No entanto, mesmo com essas descobertas, algumas inseguranças pairavam no ar. Stella se perguntava se ela estava sendo boba por se permitir amar novamente. Seria possível que esse amor resistisse a testes maiores? Com esses pensamentos, ela decidiu que era hora de conversar novamente sobre o relacionamento. Em uma tarde ensolarada, Stella convidou Marcos para um piquenique no parque.
Queria um ambiente tranquilo onde pudessem ser sinceros um com o outro. Espalharam uma toalha sobre a grama e começaram a distribuir as delícias que haviam preparado juntos. Entre risadas e mordidas, Stella finalmente compartilhou suas preocupações com Marcos. Eu tenho receio de que algo possa dar errado entre nós. Às vezes, o medo de perder você me impede de me entregar totalmente a esse amor, confessou ela. Para sua surpresa, Marcos a olhou nos olhos, dizendo que compartilhava do mesmo temor. A honestidade entre eles trouxe um alívio imenso. A vida é imprevisível, Stella. O que podemos fazer é aproveitar cada momento, ser sinceros e corajosos o suficiente para enfrentarmos o que vier a acontecer, respondeu Marcos. Eles conversaram sobre as incertezas da vida, sobre o que cada um esperava daquele novo relacionamento, e como poderiam, juntos, enfrentá-las. A conversa se desenrolou por horas, onde sorrisos, silêncios confortáveis e olhares apaixonados se entrelaçaram ao lado do medo e da vulnerabilidade. Assim, ambos sentiram que aquele dia havia criado um laço ainda mais forte entre eles. Com os corações mais leves e uma conexão mais forte do que nunca, Stella e Marcos decidiram que era hora de levar seu relacionamento para o próximo nível. No dia seguinte ao piquenique, Stella acordou com um sentimento vibrante. Decidiu que estava pronta para apresentar Marcos à sua melhor amiga, Clara, e isso a deixou um pouco nervosa. A amizade de Stella e Clara era profunda e sincera, e ela queria que Clara aprovasse Marcos. Elas se conheceram durante a adolescência, e ao longo dos anos compartilharam segredos, risadas e lágrimas. Stella sabia que a opinião de Clara era importante, e queria que ela visse o que havia de especial em Marcos. Quando Stella ligou para a amiga, Clara ficou animada ao ouvir que Stella tinha um novo romance. Preciso conhecê-lo, exclamou Clara, e o encontro foi rapidamente marcado. No sábado à tarde, as três se encontrariam em um café preferido de Stella. A ansiedade tomou conta dela enquanto se preparava para o encontro. Ela queria que tudo corresse bem, tinha certeza de que Marcos atenderia às expectativas de Clara, mas a incerteza ainda estava presente. Stella vestiu uma blusa que sempre tornava seu olhar mais radiante e passou um pouco de perfume que a fazia sentir-se confiante. Preparando-se mentalmente, ela decidiu que independente do que acontecesse, o importante era que estava feliz ao lado de Marcos. Chegando ao café, a tensão começou a se dissipar quando viu Clara acenando para ela da mesa do lado de fora. A amizade logo fez com que Stella se sentisse à vontade, mas a presença de Marcos ao seu lado imergiu um sentimento novo na table. Quando Marcos chegou ao café, as coisas começaram a fluir. Stella fez as apresentações, primeiro a Clara, depois ao Marcos, e enquanto cada um se apresentava, sentiu a tensão do ambiente diminuir ligeiramente. Clara fez algumas perguntas, e Marcos respondeu com simpatia, demonstrando seu charme natural. Stella observava com um misto de orgulho e nervosismo enquanto a conversa acontecia. Logo, risadas começaram a ecoar pelo pequeno café, e Stella percebeu que Clara estava se divertindo de verdade. As inseguranças que a acompanhavam começaram a se dissipar. Marcos tinha um jeito especial que fazia qualquer um se sentir à vontade. Compartilhar histórias, experiências e até algumas lembranças engraçadas sobre a vida cotidiana parecia selar aquele momento com a amizade e a confiança que Stella tanto desejava. Era como se as três almas se unissem, criando uma nova dinâmica recheada de carinho e boas vibrações. Stella sabia que essa introdução significava que Marcos era alguém importante, e queria alimentá-la com apoio, risadas e, quem sabe, um pouco de amor. À medida que o encontro avançava, Stella e Marcos começavam a esquecer que estavam sendo acompanhados. Quando Clara comentou sobre suas aventuras de viagem, Stella olhou para Marcos e percebeu que a energia dele iluminava tudo ao seu redor. Ele ouvia com atenção as histórias da amiga, participando das conversas, e disso emanava um encantamento. Clara mencionou uma viagem a Paris, onde quase se perdeu na cidade, e Stella riu ao lembrar-se de momentos similares com ela. O olhar de Marcos se iluminou, e ele comentou uma experiência própria na França, trazendo à tona mais risadas. Stella começou a sentir que essa união era o que ela sempre desejou. Aquela tarde estava se tornando mágica. Ao final do encontro, Clara elogiou Marcos, afirmando que ele parecia genuíno e especial.
Stella sorriu, levando um alívio imediato ao seu peito. O encontro foi finalizado com um abraço caloroso entre eles, e Clara comentou que se sentiu muito feliz por finalmente conhecer a pessoa que trazia tanta alegria para a vida de Stella. O coração dela se encheu de gratidão, pois sabia que tinha feito a escolha certa ao abrir seu coração. Nos dias que se seguiram, Stella e Marcos continuaram a explorar a profundidade do que estavam construindo juntos. Aquela apresentação a Clara não apenas trouxe a aprovação da melhor amiga, mas também solidificou a conexão entre Stella e Marcos. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, muitas vezes passando as tardes em parques, cafés ou simplesmente conversando em casa. Stella percebeu que Marcos era um homem que sabia ouvir e respeitar seu espaço. Ele a encorajava a falar sobre seus sonhos e aspirações, sempre fazendo perguntas que a faziam refletir sobre suas próprias vontades. Uma noite, enquanto assistiam a um filme, Stella teve uma ideia inusitada. "E se nós fizéssemos uma viagem juntos?", ela sugeriu, divertida. Marcos olhou para ela, um sorriso se formando em seu rosto. "Adoraria." "Para onde você tem em mente?", perguntou, animado. E assim, os planos para uma escapada começaram a tomar formas. Decidiram explorar destinos que ambos sonhavam, lugares que contemplavam desde as belezas naturais até o charme das pequenas cidades, e a ideia os encheu de emoção. Stella sentiu sua alma vibrar com a possibilidade de viver aquelas novas experiências juntos, desejando aproveitar a vida ao máximo. Já não restava medo, restava apenas o encantamento do amor e a expectativa de muito mais por vir. O amor verdadeiro pode surgir em lugares inesperados, e é preciso ter coragem para se abrir e permitir-se viver intensamente, mesmo diante dos medos do passado. Qual outra história de amor você gostaria de ouvir? Deixe sua sugestão nos comentários e vamos conhecer juntos mais romances inspiradores. Você já teve um momento em que teve que superar medos para se abrir para um novo amor? Como foi essa experiência? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo com mais histórias emocionantes e inspiradoras.